Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 2, no livro de Mórmon. Antes de iniciar, como sempre, eu quero perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia, convidar o Espírito e dessa forma ter melhor aproveitamento das Escrituras, que são a palavra de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Aconselho também a leitura particular, a leitura pessoal das Escrituras, tá? A leitura de, mais especificamente, de Elamã, capítulo 2. Então, só lembrando que aqui eu faço breves ponderações, né? Eu deixo as ponderações maiores, né? As maiores impressões, as revelações pessoais para que vocês, né, tenham aí consigo, né? Que possam fazer. Por isso que eu aconselho a oração individual, a leitura individual, né? Para que vocês tenham as suas revelações pessoais, tá? Então a revelação pessoal, ela não vem de Deus, né? Ela vem do Espírito de coração, de cada um. Então aqui eu vou só compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 2 de Elamã. Então aqui eles estavam 42º ano do governo dos juízes. Eles estavam em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em termos políticos, né? A administração política estava passando por dificuldades por causa de contendas que haviam entre o povo, né? Dissensões, contendas. Tá? Então esse capítulo ele começa nos versículos 1 ao 3 da seguinte forma: E aconteceu que no 42º ano do governo dos juízes, depois de Moronia haver restabelecido a paz entre os nefitas e lamanitas, eis que ninguém havia para ocupar a cadeira de juiz. Portanto, o povo começou novamente a contender a respeito de quem deveria ocupar a cadeira de juiz. E aconteceu que Elamã, que era filho de Elamã, foi escolhido pela voz do povo para ocupar a cadeira de juiz. Mas eis que Quiscumen, que assassinara Paurã, pôs-se à espreita para também destruir Elamã, e ele foi apoiado por seu bando, que havia feito um pacto para que ninguém ficasse sabendo de suas iniquidades. Existem algumas semelhanças com os nossos dias, né? E de acordo com a história das Escrituras, né? Essas coisas vão acontecer sempre, né? Até a segunda vinda, quando o próprio Salvador Jesus Cristo governará pessoalmente na terra. Tá? Daí essas coisas vão cessar. Então havia uma contenda entre o povo e havia um bando, que era um bando iníquo, né? Que ele era liderado por Quiscumen, o mesmo que assassinara Paorã, né? Que esse bando ele fazia essas combinações secretas, esses pactos, né? Para que um protegesse o outro, né? Então era formado por homens astutos, né? Que possuíam conhecimento da lei, das brechas da lei, né? E como que eles faziam para se livrar da lei, da punição da lei, né? Como que eles se livrariam da punição da lei, né? Que é prisão, julgamento, e no caso aqui de assassinatos na época e na região, no povo lá,
eles eram mortos, né? Eles eram mortos como punição pelo assassinato, né? Pelo derramamento de sangue inocente, né? Eles eram punidos com a morte, né? Naquela época e naquele cenário lá era necessário esse tipo de lei, tá? Então eles tinham esse grupo ali para um se proteger, proteger o outro lá para não caírem, para poderem fazer essas iniquidades, né? E não serem punidos. Tá, então esse que era o bando de Kiskumin, tá? E que estava planejando matar esse juiz supremo chamado Elamã, que era filho de Elamã, tá? E eles foram tentando, né, já matar já de início, já tirar o poder de Elamã. E esse tinha Kiskumin, tá? E Kiskumin, na verdade, ele foi atraído pelo servo de Elamã, né? Num estratagema ali, que ele foi atraído, então o servo de Elamã conseguiu se aproximar de Kiskumin, conseguiu a confiança e matou Kiskumin para que ele parasse, né, com essas combinações secretas, né, esses assassinatos, essas pilhagens, e para que ele terminasse com esse bando. Então, ele matou Kiskumin, tá? Depois, então, esse servo de Elamã foi contar para Elamã o que tinha feito, e Elamã mandou terminar com mandou prender os ladrões e assassinos secretos que eram desse bando, a fim de que fossem executados de acordo com a lei. No versículo 10 diz o seguinte, né? Diz isso, que eles fossem executados de acordo com a lei, ou seja, primeiro eles seriam presos, né? E seriam julgados e então executados de acordo com a lei, né? E não assassinados à revelia ali como fazia aquele bando, tá? Então, assim que Elamã fez com que fosse feito, tá? Mas esse bando, né, ele conseguiu, pelo menos a grande maioria deles, né, conseguiu fugir por um caminho secreto lá que eles tinham. Daí eles fugiram lá para o deserto e não puderam ser presos, tá, nesse momento. Tá? E assim terminou esse capítulo. Esse capítulo bem curtinho, né? Mas ele tem alguns ensinamentos, né? Que essas combinações fora da lei, né? Essas coisas ocultas, elas não vêm de Deus, né? Tá? Então, nós somos orientados na igreja, né, pela doutrina, a própria doutrina da igreja, né, dada através do profeta Joseph Smith e através de Jesus Cristo, né, que nós devemos ser humildes e cumpridores da lei, que nós devemos pagar os nossos impostos em dia, né, assim como quando Jesus Cristo falou, né, dai a César o que é de César, né, e também quando Joseph Smith falou, né, que nós devemos preservar a ordem e a manutenção da lei, né? Então nós devemos sempre guardar a lei, né? Mesmo quando nós estamos dirigindo o nosso carro, né, nós devemos obedecer bem certinho o que diz a lei, né? Usar o cinto, enfim, toda a legislação, né, que nós tivermos conhecimento, nós precisamos obedecer, tá? E aqui no caso desse bando do chamado Kiskumen, né, ele não fazia isso, né? Ele fazia o contrário, eles se reuniam, né, para fazer essas combinações secretas
e cometer assassinatos e dessa forma obter dinheiro das pessoas, né? E principalmente atacar o governo com a facilidade, com a finalidade, né, de obter riquezas sem precisar trabalhar. Então a orientação que nós temos dos líderes da igreja, né, é que nós precisamos arrumar um trabalho, né, estudar para ter um melhor trabalho, né, também, né, e obter melhores condições, né, de vida, uma melhor qualidade de vida através do estudo, através do trabalho, né, através do trabalho honesto, né, tá? Então é esse o principal, um dos principais ensinamentos, né, desse capítulo de Elamã 2, que é curto, mas ele tem ensinamentos que nós podemos ponderar sobre ele, né? E uma boa notícia aqui para o povo, né, que esse povo, esse bando, então, né, o líder desse bando foi morto, né? Eles ficaram agora sem o líder, né? Então eles tiveram que fugir. O ideal ainda seria que eles fossem presos e julgados de acordo com a lei, né? Mas no momento ali não foi possível. Então ali para o povo liderado por Elamã, né, foi uma grande conquista, né? Esse bando parar de ter influência direta ali sobre esse povo. Tá certo? Então, essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, a princípio, nos encontramos amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário. Tá certo? Aconselho cada um a ler, ponderar, orar sobre essas coisas, né? Que cada um possa fazer a sua rotina diária de estudo, ponderação das Escrituras e principalmente aplicar elas em nossas vidas, né? Que cada um de nós possa fazer isso. Tá certo? Um grande abraço, desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo e até a próxima. Um abraço.